Olá, muito bem-vindos a mais um programa No Caminho. E agora, queridos, há apenas 30 minutos de Castelo Branco, que você conheceu na semana passada, nós encontramos aqui uma vila deslumbrante, aconchegante, como se nós tivéssemos mergulhado em um quadro pintado pelas mãos. E foi, mas pelas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Queridos, nessa vila chamada Vila Velha de Ródão, olha o nome, Vila Velha de Ródão, que tem em torno aí de mais ou menos 3.500 habitantes, nós encontramos uma paisagem aqui cercada por natureza, pelo rio Tejo e muita história. Vamos conhecer, por exemplo, o Lagar das Varas e aprender como se faz o azeite. E vamos conhecer muito mais coisas interessantes para compartilhar com você nesse programa. Então fique aí ligadinho no programa No Caminho. O Cais de Vila Velha de Ródão é um espaço aprazível e um local privilegiado para a prática de desportos náuticos e a realização de passeios no rio Tejo. Complementado com uma agradável área de lazer, é servido por uma ponte pedonal que atravessa a Foz do Ribeiro e faz ligação ao Parque Ambiental do Tejo. Queridos, e eu estou aqui em um barco. Nós vemos tantos refugiados hoje adentrando em barcos para imigrar para a Europa. E eu tenho uma boa notícia para você que deseja imigrar para Portugal. Você sabia que aqui existem alguns municípios que incentivam a imigração? Por exemplo, se você é solteiro e tem até 34 anos de idade, você pode se beneficiar dessa ajuda que o município dá para você começar a vida aqui. Ou talvez você seja uma família aí de 3 filhos na idade escolar, você também é um candidato a receber aqui uma ajuda do município para começar a sua vida cá em Portugal. No caso, eu estou nessa lindíssima vila, como você viu aí no início do programa. E aqui, além da ajuda municipal, existem 5 fábricas mais a Santa Casa. Então, todas as pessoas dessa cidade conseguem um emprego. Tem fábrica de celulose, tem 2 fábricas de plastificação, tem fábrica de tissu, tem a Santa Casa que também emprega e tem uma outra, queridos, que nós não estamos encontrando o nome. Mas existem aí essas fábricas e as pessoas conseguem todas terem o seu trabalho nesse local. E algo que eu achei interessante, que aqui o presidente da Câmara, ele faz questão de receber aqueles que aqui chegam. Então ele recebe, ele conhece e conhece cada um desses moradores pelo nome. É uma cidade que cuida daqueles que aqui já moram e também daqueles que estão chegando. É um lugar realmente que abraça você, um lugar muito aconchegante. Esse é o sítio arqueológico de arte rupestre do Vale do Rio Tejo. Ele está situado em alguns municípios, entre eles aqui o município de Vila Velha de Ródão. Esse aqui é o maior complexo de arte rupestre da Península Ibérica. Há aqui então cerca de 40.000 gravuras e estima-se que elas foram compostas num período neolítico, entre o Neolítico Antigo e a Idade Média do Bronze. O complexo de arte rupestre do Vale do Tejo distribui-se por cerca de 40 quilômetros, abrangendo os concelhos de Vila Velha de Ródão, Nissa e Monção. Foi descoberto a partir de finais de 1971 e é a maior concentração de gravuras rupestres pré-históricas da Península Ibérica, calculando-se em cerca de 40.000 em seu total. E chegamos em um dos pontos mais procurados, mais visitados aqui da cidade, o Lagar das Varas. O que é isso?
Você já provou um bom azeite português aí na sua mesa. E eu sei que no Brasil nós pagamos caro por um azeite português. E nós estamos aqui num monumento histórico, onde explica pra gente como o azeite foi feito. Então eu estou aqui com o senhor Jorge Reis, um funcionário desse local, que trabalha aqui com muito amor, com muita alegria, porque ele ensina todos os dias aqui essa arte, né, para quem vem visitar. Muito obrigada, seu Jorge, por nos receber, né, por nos explicar como isso funciona e que muitos e muitos outros visitantes venham aqui. Obrigado, voltem sempre. Foi um gosto tê-los cá. Obrigada. Então, é assim, boa tarde. Portanto, este espaço é um lagar antigo, um lagar de varas, que tem este nome devido à forma como antigamente a azeitona era prensada neste lagar. Portanto, este lagar é um edifício que deixou de funcionar em meados dos anos 40, pertencia a uma das famílias mais ricas, mais abastadas cá da vila. Portanto, era um lagar particular, servia para essa família moer a sua azeitona, portanto, era particular. Este lagar divide-se em duas fases completamente distintas, tem duas formas distintas de funcionamento, tem duas formas diferentes de moer a azeitona e tem duas formas diferentes de prensar a azeitona, digamos, de fazer o azeite. Digamos que ao longo do tempo houve uma evolução na tecnologia. Portanto, esta sala onde a gente está pode-se dizer que foi o início do lagar, portanto foi por aqui que o lagar começou e era um dos sítios onde a azeitona era moída. Portanto, tem este engenho, aqui ao meu lado, que mostra como antigamente era moída a azeitona. Tem estas três rodas grandes, que aqui na nossa zona se chamam as galgas. A azeitona era depositada aí para dentro e, com a ajuda dos animais, aqui na nossa região, geralmente os mais utilizados, segundo contam as pessoas mais antigas, eram quase sempre os bois e as vacas. Isto porque o boi é um animal que tem força, portanto é um animal forte, e por outra razão escolhiam quase sempre os bois e as vacas porque o boi é um animal que caminha vagarosamente, anda lentamente. Então o animal era colocado aqui, neste espaço onde eu estou, portanto, entre estas duas varas de madeira que estão aqui. Esta está fixa lá ao fundo àquela galga e esta aqui movia-se, portanto andava à volta do pio. Portanto, esta servia para colocar na cabeça do animal. Portanto, isto levantava até à altura que eles precisavam. Ela tem aqui dois buraquinhos, digamos assim, que serviam para segurar aqui por baixo um objeto que é assim uma meia-lua, que nós não temos cá, mas que era sempre feita em madeira e que aqui na nossa região se chama uma canga. Portanto, que servia para encaixar no pescoço do animal. Depois o animal tinha que meter a cabeça aqui por baixo e prendiam-lhe à parte, digamos que o corpo, ali àquela vara de trás. Portanto, o animal que trabalhava aqui neste pio trabalhava sempre de olhos tapados, portanto que era para que não entontecesse, porque o trabalho dele era sempre andar à roda, portanto andar à volta e à volta para que as três galgas pudessem esmagar a azeitona que estava depositada aí embaixo. Se repararem, então, as galgas são três e cada uma passa numa direção diferente em relação ao eixo, portanto, aquele ferro que está ao centro do pio. Portanto, esta que está à minha esquerda passa mais junto ao centro, esta que está ao pé de mim mais ao meio e aquela que está virada para a porta, mais junto às paredes do pio. Isto para que quando o animal rodasse o engenho, elas apanhassem todo o lastro do pio e esmagassem toda a azeitona uniformemente, portanto, e transformassem essa azeitona numa pasta, numa massa gordurosa, que depois era desta massa é que se ia então fazer o azeite. Era depois necessário, neste caso, era necessário apanhar dali de dentro essa pasta. Geralmente eles faziam isso à pá, portanto tinham que retirar dali de dentro e tinham que transportar para a parte de baixo do lagar, que aí então é que ela ia ser apertada, prensada para lhe extrair o azeite. Aqui simplesmente se fazia, digamos, a moagem, se fazia a pasta, a massa. Então aqui atrás de nós estão estes dois troncos muito grandes, que era o que dava o nome a este lagar. Portanto, este lagar antigamente as pessoas chamavam um lagar de varas devido a estarem cá dentro estas duas árvores muito grandes, que era então o que dava o nome ao lagar. Estas árvores, eu perguntei às pessoas mais antigas o que seriam, quais seriam as espécies que estavam aqui.
e cheguei à conclusão que esta que está mais perto de mim é uma azinheira, portanto, e aquela que está lá ao fundo, que está quebrada, é um chopo. Portanto, são as duas espécies que estão aqui dentro. Portanto, era com estes dois troncos que se fazia a extração do azeite. Portanto, depois da azeitona ser moída, para se extrair o azeite, a pasta em que a azeitona ficava transformada era colocada nos objetos como este. Este objeto, aqui na nossa zona, chama-se uma ceira. Portanto, isto é um filtro, é feito de corda e servia para colocar a pasta, a massa da azeitona, aqui por dentro. No fim disto estar bem cheinho, com pasta, com massa de azeitona, os lagareiros pegavam na ceira e colocavam além, naquela pedra redonda, umas em cima das outras, até chegar quase à altura da vara. Quando estivesse o amontoado das ceiras a chegar quase à altura da vara, era sempre colocado em cima das ceiras um pedaço de madeira como aquele que está ali em cima daquelas. Portanto, aquele pedaço de madeira era essencial porque servia de batente para que a vara não assentasse em cima das ceiras, porque as ceiras eram moles, estavam cheias com massa de gordurosa, e então aquele pedaço de madeira era essencial. Depois, para extrair o azeite dali de dentro, era preciso 2 lagareiros, portanto 2 homens com alguma força física, e um de um lado e outro do outro faziam rodar este parafuso de madeira que está aqui, que aqui na nossa região os mais antigos chamam o fuso do lagar. Portanto, era o fuso do lagar e esta peça de madeira que está aqui em cima que faziam trabalhar a vara para baixo e para cima cada vez que eles queriam. Portanto, quando eles começassem a rodar o fuso, esta peça ia enroscar nesta e ia puxar a vara para baixo. Portanto, e isto ia descer, até que chegava a um ponto que ia começar a apertar em cima das varas. Portanto, desculpa, em cima das ceiras. Quando começasse a apertar com bastante força, com bastante pressão em cima das ceiras, esta pedra grande que está aqui, este bloco de granito, ia começar a ser puxado para cima. Portanto, este peso tinha uma função. Era, o fuso puxava a vara para baixo e puxava esta pedra para cima. A vara para baixo ia puxando esta pedra para cima. Portanto, eu perguntei às pessoas mais antigas de cada vila, principalmente os homens, e eles dizem que quando o fuso estava no final do aperto, este peso que aqui está chegava a levantar cerca de 2 palmos do chão e depois ficava suspenso no ar. Portanto, eles trancavam o fuso com 2 paus, um de um lado outro do outro, para não desenroscar, e até que houvesse azeite dentro daquelas ceiras. Portanto, o que fazia força era o peso da vara, tanto o tronco, mais o contrapeso que esta pedra fazia para lá. Para ser mais fácil extrair o azeite, era sempre deitado para cima daquelas ceiras água quente a ferver, porque isto é um produto que se faz no inverno. Aqui na nossa zona até faz algum frio, então a água quente ajudava, portanto, a que se diluísse a gordura que estava dentro das ceiras, portanto, e se libertasse mais facilmente. Estamos aqui na Biblioteca Municipal da cidade e também Casa de Artes e Cultura do Tejo. Queridos, há uma programação aqui para envolver os estudantes a virem aqui pesquisar, estudar e crescer na literatura. A biblioteca é aberta para os estudantes, mas há determinadas épocas do ano em que o conselho traz aqui autores, escritores, então os alunos vêm e ouvem diretamente deles e aprendem diretamente deles. Tem uma ótima forma de incentivar a leitura e a cultura local.
Inaugurada em 2006, a Casa de Artes e Cultura do Tejo assume-se como um polo dinamizador da vida cultural e artística do concelho, permitindo a realização de diversos eventos como cinema, teatro, dança, exposições e concertos de música. 2 anos mais tarde, em 2008, abriria ao público a Biblioteca Municipal José Batista Martins, equipamento que integra a rede de leitura pública e é classificada pelos seus utilizadores como um serviço público de grande dinâmica e reconhecida qualidade. Estamos aqui no Parque da Feira da cidade, onde acontecem grandes eventos econômicos. Feira de artesanatos, feiras culinárias, feiras de artigos esportivos, vários artigos comerciais. É aqui onde tem essas reuniões aqui. Essa cidade é um concelho localizado no centro do país, num território marcado pelo contraste entre o rio e a terra e dotado de uma natureza exuberante e paisagens únicas. A abundância de recursos natural atraiu desde cedo várias espécies de fauna e flora e garantiu a sobrevivência das primeiras populações humanas que se fixaram na região. Queridos, e ao passar aqui pelas ruas da cidade, aqui perto do Parque da Feira, nós encontramos essas pedras. E claro, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de Elias no Monte Carmelo, quando Elias ali ao desafiar os 450 profetas de Baal, Elias convocou o povo de Deus e juntou 12 pedras representando as 12 tribos. E é ali, Elias deixando uma grande mensagem para a gente, que é na nossa unidade, que nós, queridos, venceremos o inimigo, derrotaremos ali aqueles falsos profetas. Então, enquanto cada tribo estava no seu lugar, enquanto havia divisão, não seria possível ali a vitória. Mas quando o povo de Deus se une, quando nós nos unimos como um só povo, o povo de Deus, a vitória, queridos, e é o Senhor quem nos garante a vitória. O Parque Natural do Tejo Internacional é um parque natural português que abrange uma área em que o rio Tejo constitui fronteira entre Portugal e Espanha, englobando parte das cidades de Castelo Branco, Idanha Nova e Vila Velha de Ródão. A vegetação do parque inclui bosques de sobreiros e azinheiras e galerias de salgueiros ao longo dos rios. É uma importante área de nidificação de aves, podendo-se observar a águia de Bonelli, águia real, abutre folveiro e abutre do Egito. Queridos, e aqui à minha esquerda você consegue ver a porta ou as portas de Ródão. Aqui é exatamente a porta de entrada do rio Tejo. E por que porta? Porque naquele local o rio sofre um afunilamento. Então ali tem esse estreitamento através das rochas, onde o rio então ele vem crescendo à medida que chega na cidade. E algo interessante que você pode ver naquelas portas é que há 2 anos atrás aquilo pegou fogo. Então ficando apenas aquelas rochas. E foi ali que os pássaros, os grifos, um tipo de abutre, escolhem para fazer os seus ninhos. Então eles vão ali, vão montando ali as suas casinhas, né, os seus ninhos. Por quê? Porque ali naquela parte de pedra, os outros bichos não vão. Então eles conseguem proteger ali os ovos e também a criação. As portas de Ródão são uma ocorrência geológica natural, localizada nas 2 margens do Tejo. Trata-se de uma imponente garganta escavada pelo próprio rio na crista quartilizada da Serra do Perdigão. Estamos aqui no Castelo do Rei Vamba, também conhecido como a Torre de Vigia. Veja que é uma torre no alto de uma serra, onde
os guardas quando o governo português se uniu com o rei da Inglaterra contra a invasão francesa. Então eles ficavam ali naquelas vigias ali, com seus armamentos, com suas armas apontadas para o rio, através de pequenas brechas, para se defender, para defender essa entrada aqui da cidade. O castelo de Rei Vamba ergue-se numa escarpa do rio Tejo, sobre as portas de Rodon, num local de beleza surpreendente. Acredita-se que a sua origem remonte ao tempo da ocupação muçulmana. Durante a reconquista cristã, teria como principais funções a vigilância da linha de fronteira do Tejo das incursões muçulmanas provenientes do sul. Contudo, a partir dos tempos modernos, o castelo veio ser utilizado como base de artilharia, tendo em vista impedir a passagem do Tejo e a entrada no Alentejo, como sucedeu durante a Guerra dos 7 Anos, na primeira invasão francesa. E hoje a nossa entrevista vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós estamos cá em Vila Velha de Rodon, mas o casal que vai vir para cá cuidar desse GC e dessa linda família, ou seja, dessa linda igreja que nasce aqui, está em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Então eu vou fazer as perguntas daqui e eles vão responder de lá. Desde já, muito obrigada, Ricardo e Sandra, por estar conosco aí no programa No Caminho. Então, eu vou deixar que eles se apresentem um pouquinho. Olá, pastora Ana. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, participando desse programa. Quero também dizer que é um prazer a todos aqueles que estão nos assistindo a esse programa, que vocês sejam abençoados aí na casa de vocês. Bom, eu me chamo Ricardo, eu sou pastor e a gente já está nessa caminhada ministerial aí há pelo menos 12 anos. Sou casado com Sandra, também sou pastora e estamos caminhando juntos já há um bom tempo nesta área ministerial. Temos 2 filhos, o mais velho chamado Gabriel, tem 10 anos, e o menor, o caçula, Pedro, com 6 anos. Nossa família é uma família que a gente costuma dizer ministerial. Todos nós estamos envolvidos com o ministério, todos nós estamos envolvidos com a missão, todos nós estamos vivendo o caminho, né? A proposta desse programa. E para a gente é uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui participando. Vocês poderiam falar para nós um pouquinho da trajetória de vocês com missões? Falar do nosso envolvimento com missões é falar da nossa própria história. Eu nasci no berço evangélico e desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar da missão de Jesus. E aquele que se envolve com Jesus é impossível não ser contagiado com essa missão. A missão de fazer o nome de Jesus conhecido. Então, desde sempre, eu estive envolvido na igreja local, participando desse desenvolvimento de anunciar a missão de Jesus. Aos 3 anos de idade, eu fui apresentada, à igreja, no colo da minha mãe, e aos 8 anos eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aos 9 me batizei. E como o Ricardo mesmo falou, no caminho, na nossa caminhada cristã, na minha caminhada cristã, eu fui desenvolvendo esse aprendizado, conhecendo mais a Jesus, amando mais a Jesus, envolvendo na obra, participando. Eu costumo falar que eu sou uma ovelha que preciso de pastor, então sempre ficava juntinho dos pastores que estavam no momento trabalhando na igreja, e isso para mim foi fundamental, a paixão, o amor por missões, pela obra do Senhor. Cada vez que o missionário visitava a minha igreja e falava do campo missionário, aquilo ardia no meu coração. E para encerrar, eu vou pedir aí que esse casal de pastores, missionários, abençoados de Jesus, deixe uma mensagem para vocês. A gente queria então deixar uma palavra para você que está aí nos assistindo a esse programa. Primeiro, que o seu coração seja aquecido e desafiado. Segundo, tudo que Deus deseja, tudo que Deus espera é que Ele encontre um coração desejoso de servir a Ele.
A missão, ela pode ser feita em qualquer lugar. Ela pode ser feita dentro da sua própria casa, ela pode ser feita na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e até nos confins da terra. Quem determina o lugar é Deus. Então tenha um coração desejoso de ouvir o Senhor. Tenha um coração desejoso de, enquanto você está vivendo a sua vida, você também está dizendo: Senhor, eu estou aqui, pronto para te servir. E aí essa obra, que é a obra de Deus, é o próprio Senhor da obra, quem chama e quem capacita e quem envia. Então você que está aí assistindo, sinta-se desafiado a obedecer à voz de Deus no seu coração. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Amém. Queridos, e depois de passear na cidade, conhecermos aí essa linda Vila Velha de Ródão, o Senhor ainda nos presenteou com esse GC, com essa família tão maravilhosa. Estamos aqui na casa, queridos, do Léo e da Ana, e juntamente com seus 4 filhos, eles nos recebem aqui nessa noite com muito carinho. Temos a presença também das nossas irmãs portuguesas, a Manu e a Celeste. Então é assim, para encerrar esse programa hoje com o coração cheio de alegria, nós vamos passar a fazer neste momento um culto ao Senhor. E você sabe por quê? Porque nessa cidade a Missão DT chegou. A Missão DT tem se espalhado aí pelo mundo e chegou também aqui. E então nasce nessa cidade, nessa região, uma igreja para glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Obrigada por ter estado conosco aí nesse programa, ter nos acompanhado em cada local, ter viajado conosco até aqui. Eu te aguardo quarta-feira que vem. Deus te abençoe. Libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas, por tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Eu te agradeço, te agradeço. Aqui reunidos, celebrando o teu nome, te adorando nessa noite. Te agradecemos por cada família, Senhor, que se reúne. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fará nessa cidade, por tudo aquilo que o Senhor fará em Portugal. Te agradecemos por tudo que és, por tudo que tem feito, Pai, por nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o sustento, por toda a proteção, por todo o livramento, Pai. Obrigada por todas as bênçãos, por todas as dádivas diárias que nós recebemos de Ti, Pai. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome.